eu quero dividir com vocês algo que está muito forte, que tem estado muito forte no meu coração hoje pela manhã, mas estou incluído neste contexto daquilo que eu pregarei aqui pela manhã. Abre a sua Bíblia no Salmo 51. Olha só o que diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. Não adianta mentir para o Senhor. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Pai, aplica esta palavra aos nossos corações nesta manhã. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a pessoa que está escrevendo este salmo dá a impressão que é talvez o bandido mais pecaminoso, né? Que está preso lá na penitenciária de grande segurança, de segurança máxima. É verdade ou não? É ou não? Mas quem é que está escrevendo? Hã? Mas quem é Davi? É o rei. E se coloca numa posição, numa postura de humildade, de humilhação, que me choca. De verdade, eu fico chocado. Quando eu leio este salmo, eu fico chocado. Porque esta, em muitas das vezes, em muitas situações, é a realidade da minha vida. É a realidade da nossa vida. Mas é interessante que tem alguns detalhes neste salmo, que às vezes a gente não percebe. Mas este salmo, ele é um caminho de volta. É um reconhecimento de que eu preciso voltar. De que tem esperança para mim. De que há solução. De que o Deus que Davi se dirige é um Deus que, apesar de ser um Deus santo, um Deus sério, um Deus que leva aquilo que ele escreveu a sério, ele é um Deus misericordioso. E observa comigo aí algumas coisas.
Ele diz o seguinte, no verso 8, ele diz assim: faze-me ouvir de novo. A gente tem aquela brincadeira, de novo? Pô, mas de novo? Eli, de novo? Você está aqui de novo confessando o pecado? Quando Davi fala de novo, ele está na expectativa de que tem oportunidades para ele. A outra coisa é que no verso 10 ele diz assim: Senhor, renova. Dá-me a oportunidade de renovo. A sua vida, muitas vezes, está aos frangalhos, né? Está esfarrapada. Mas, segundo as Escrituras Sagradas, nesta manhã, há uma oportunidade de renovo. Amém? Há uma oportunidade sempre. Os braços do Senhor, diz a palavra, estão estendidos para abençoar. Interessante. No verso 12 ele diz assim: devolve-me a alegria. Você tem vivido um deserto na sua vida espiritual, não é verdade? Quando você tem uma postura igual à postura de Davi, as expectativas de alterações e de mudanças na sua vida, elas são palpáveis. Davi sabia disso. Quando você olha para a humilhação de Davi neste salmo, você fala: meu, aqui não é um rei que está escrevendo isso. Um rei, ele só manda, ele determina, ele põe todo mundo na cadeia e tira da cadeia a hora que ele quer. Ele faz o que ele quer. Mas Davi, ele sabe que Deus pode devolver a alegria. Amém? Ele sabe que Deus pode devolver o gozo, aquilo que você já experimentou e que nos últimos tempos você tem vivido esta vida fragilizada, sem alegria, sem gosto. Você dobra o joelho para orar e a vida e aquele gozo que você já experimentou não vem mais ao seu coração. Você abre a palavra e a palavra já não fala mais nada com você. Eu quero falar nesta manhã, e eu sei que o tempo ele vai embora, mas de uma doutrina, chamada doutrina do pecado. Já deu para perceber isso, né? Só pelo texto, né? Só pelo texto já deu. E aí nós temos algumas nuances no nosso meio cristão a respeito da doutrina do pecado. Nós temos aqueles que, interesseiramente, né? E aqui cabe esse julgamento, porque é a experiência da vida cristã, da vida no ministério, envolvido em muitas estruturas, né, cristãs. Não se fala de pecado, fala de bênção só. Né? Pastor Gerson deu essa ênfase na semana passada. Né? Fala de bênção. Eu vim aqui para buscar um ânimo para a vida.
E sabe o que acaba acontecendo quando esta ideia, quando esta filosofia está impressa em alguns grupos cristãos? Sabe o que acaba acontecendo? Esta alegria, ela nunca chega. Porque se vocês verificarem, nós vamos entrar em alguns versículos, você vai observar que a alegria, Davi detecta que a alegria é realmente eu estar numa liberdade com o Senhor, e a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então você fica buscando paliativos cristãos, quando na verdade você precisa deixar esta porta aberta de comunicação com Deus, através da confissão do pecado. É isso. Em resumo, é isso que Davi está dizendo. A outra coisa que acontece, queridos, no nosso meio, é aquele moralismo e aquele legalismo exacerbado, né, que acachapa os crentes. E aí, a liberdade que Jesus Cristo dá é colocada através de regras, né, de religião, de um monte de estrutura, e o camarada, né, põe um peso nas costas que ele sai, que ele não consegue, né? E aí, alguns ficam mais adoecidos, porque o pecado adoece. Se você verifica neste salmo, tem doença aqui. Davi está dizendo, olha, enquanto eu não confesso o meu pecado, eu fico doente. O pecado adoece. E aí, o ensino é tão desestruturado, tão fora da realidade bíblica, né, e da relação que você pode ter com este Deus, que acaba adoecendo as pessoas. E muitas, vão embora. Que Deus mais doido é esse? Que ao invés de me dar um relacionamento agradável, feliz e alegre na presença dEle, me põe um peso, uma tortura. Então, irmãos, esses erros, eles acontecem, mas há um caminho de relacionamento. Essa estrutura entre o bem e o mal, né? Há um caminho de relação, aonde eu posso trilhar amistosamente, amorosamente, eu posso trilhar e posso desfrutar de uma vida muito mais feliz. Quem crê nisso, diga amém. Amém. O Deus que nós cremos, Ele nos desafia a ser santos. Ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou ser santo nessa... Eu não consigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, ele diz assim, desenvolvam a vossa salvação, ou seja, não fiquem parados, não fiquem sentados. Há um caminho aonde você pode encontrar alegria, paz, certeza, numa relação abençoadora com o Espírito Santo de Deus. Como disse a Raquel ontem aqui, né? Há mais. Nesta caminhada você vai descobrindo mais. Você pode absorver mais. Então, queridos, eu queria rapidamente, nós vamos participar da ceia do Senhor hoje. E é muito interessante, né? O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, e ele diz assim, olha, vocês precisam participar da ceia do Senhor fazendo uma reflexão.
Faça uma reflexão a respeito da sua vida. E é interessante a gente perceber que estas propostas que Deus tem para nós, essas propostas de reconstrução, de recomeço, de retorno, de começar de novo, estas propostas de Deus é sempre porque Ele tem um interesse particular, especial na sua vida. É particular, individual, na sua vida. A plenitude da vida cristã passa por um caminho de aprofundamento, de obediência a Deus. Queridos, vamos parar para pensar um pouquinho. Tem hora que você fala assim, pô, Deus estraga prazer, né? Eu gosto tanto de fazer certas coisas, mas a Escritura diz que eu não devo fazer. Não é assim? Você já sentiu ou só eu que senti isso? Pô, Deus, quebra o galho aí, né? Negocinho errado não tem tanto problema assim. Essa é a ideia ou não? É ou não, gente? Hã? É verdade. A gente tem essa ideia de que Deus é um Deus carrasco, está proibindo a gente de fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer. Agora, por que é que Deus coloca determinadas coisas para que a gente obedeça? Por quê? Porque Ele quer que a gente tenha vida. Exatamente, vida boa. Você percebe com muita clareza que o pecado, ele leva você para o buraco. Num primeiro momento, ele parece que é bom. Mas quando você vai nesta caminhada do pecado, o que acontece? Você vai para o buraco. Desculpem aí, viu, gente? Eu vou ter que voltar aqui em algumas coisas básicas para a gente poder fazer esse raciocínio. Mas o que a Bíblia ensina a respeito do pecado? O pecado é uma rebelião. Está na nossa estrutura. Eu escrevi isso aqui lá. O que é pecado? É a rebelião voluntária do homem contra o Criador. Ele está falando, mas eu não vou obedecer. E é tão interessante essa coisa, né? Ela está estruturada dentro de nós, viu, gente? Você já pegou uma criança de 2, 3 aninhos, fala assim, não põe o dedo ali. O que ela vai fazer? Rapidinho, vai lá e enfia o dedo lá. É verdade ou não? E é interessante, em cada fase da vida da gente, a gente tem uma rebelião de forma diferenciada. Os adolescentes têm a sua rebelião, e até os idosos. É impressionante, gente. Mas vocês percebem que essa estrutura está dentro de nós? Dá para entender isso? Nós somos rebeldes, tem jeito. E é isso que Davi assume aqui. Davi assume isso. Eu sou rebelde. As consequências, quando você fala uma mentira, não é pecado, não é a mentira em si. A mentira é o prejuízo, né, que vai se desdobrar dentro da relação social. Mas é porque você é rebelde. A rebelião está dentro da gente. E, logicamente, que quando Deus dá esta lista para nós, de coisas que nós devemos fazer e de coisas que nós não devemos fazer, é porque Ele quer realmente abençoar os seus filhos. É só por isso, queridos. É só por isso. Mas a gente não está nem aí. Depois da queda no Éden, a rebelião faz parte da estrutura humana, não tem jeito. O Salmo 51. O salmista, através desta oração, ele nos propõe um caminho de renovação, como eu já falei, né, para nós mantermos um relacionamento de comunhão com Deus.
Somente esta porta aberta, este caminho aberto, esta porteira e esta estrada aberta de relacionamento com Deus é que pode realmente trazer benefícios para as nossas vidas. Aí ele faz algumas propostas, né? E eu vou passar agora bem mais rápido. A primeira coisa que Davi faz aí no verso 4 e no verso 5, dá uma olhadinha rápida aí. Ele identifica o pecado. Olha só o que ele faz. Ele diz assim, verso 4 e 5, ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei. Eu fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sentença do Senhor. Se você é um camarada de relacionamento com Deus, se você tem um novo nascimento em Jesus Cristo, quando você erra e você é tocado pelo Espírito de Deus, você sabe que realmente você errou. Verdade ou não? Ninguém precisa ficar falando, pastor, precisa vir pregar aqui na frente, não. Quando você tem relacionamento com Deus, você sabe que está errado. Davi identifica o pecado. Davi confessa o pecado. Ele confessa o pecado, e o verso 6 diz que ele confessa no íntimo. Não é aquela oração assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é essa oração. Eu peco no varejo e peço perdão no atacado. É isso que a gente faz. Davi fala: não, Senhor, me dá condição de realmente confessar, toca o meu coração. Eu não estou simplesmente com remorso, eu estou arrependido. É essa atitude de Davi. Eu não estou com remorso, eu estou em pecado mesmo. É isso, arrependimento genuíno. Quando a gente fala de identificar o pecado, tem muita gente encobrindo o pecado, hein? Está encobrindo o pecado, fazendo de conta, tem amargura no coração, falta de perdão. Tem gente triste com Deus, que é pecado, numa relação com Deus, né? E às vezes a gente não identifica corretamente, porque Deus não tem culpa de nada. Nós é que somos esses moleques rebeldes, né? Esses adolescentes imaturos. Tem gente com orgulho, e às vezes mascara bem, viu? Tem gente orgulhosa, mascara bem, tudo é bem mascaradinho, né? Mas o que Davi faz não é isso. Ele fala: Senhor, quebranta o meu coração, quebra, Senhor, quebra o meu coração, realmente eu quero estar na liberdade do Senhor. E a hora vai ir embora. Reconhecer que existem benefícios. Davi reconhece isso. Ele reconhece que tem benefícios nesta caminhada, neste relacionamento de amor. Versos 8 e 12, olha lá o primeiro benefício no verso 8. Ele diz assim: Senhor, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Não querendo tirar o soldo das nossas psicólogas, né? Mas tem muita gente aí, gente, que está indo no psicólogo simplesmente porque tem coisa. E aqui eu estou falando com autoridade, eu não sou contra psicólogo, mesmo porque eu sou psicanalista, né? Mas tem gente aí com amargura, falta de perdão, né? A Josi já compartilhou algumas coisas comigo. Ela é uma psicóloga, mas ela é cristã, e ela percebe que quantas pessoas vão ao consultório delas, gente crente, gente que frequenta a igreja, que na verdade tem essa mágoa, esse ressentimento, não perdoa o pai, não perdoa a mãe.
tem essa tristeza aprofundada no coração. Eu sei que Deus está falando ao seu coração, mas tem volta, querido. Tem volta, dá para renovar. Dá para voltar atrás. Esse Deus tem os braços enormes para acolher você. Tem volta. Ele não está simplesmente castigando, né? Porque mesmo que o Felipe tenha lá 3 filhos com uma série de propostas, ele vai corrigir, ele vai orientar, ele vai falar, mas ele não vai negar um abraço nunca. 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 Basta que a gente realmente se atenda. No verso 12 ele diz de novo de alegria. Olha lá, devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Quando a gente fala de salvação, a gente precisa ser salvo do quê? Do que a gente precisa ser salvo? Aprenderam já, né? Maravilha. Graças a Deus. Se você ainda não sabe, você precisa ser salvo de você mesmo. Da rebelião que está estruturada dentro do seu caráter. Você precisa ser salvo disso. Aí ele vem lá, alegria volta, a pureza no coração, os propósitos são renovados, as emoções se equilibram, a prosperidade volta. Pô, pastor, mas essa igreja fala de prosperidade? Fala sim, porque a Bíblia fala. Dá uma olhada lá no verso 18, se não fala de prosperidade aí. O pecado elimina tudo isso. A nossa igreja não está pregando prosperidade como doutrina, mas nós cremos na bênção de Deus, para aqueles que querem se relacionar com Ele, para aqueles que querem ter a alegria da bênção dEle sobre a sua vida. O verso 18 diz assim, olha lá, por tua boa vontade, faze Sião prosperar. O que ele está orando? Ele está orando para quê? Para que o povo prospere, é verdade ou não? Então, se ele está falando tudo isso do pecado aqui, fechando este salmo, dizendo, olha, quando eu tenho esta liberdade, quando o pecado está dissipado da minha vida, ou quando eu trato seriamente o pecado, porque ele diz que o pecado persegue ele, e ele me persegue também, é verdade, o pecado me persegue, gente, não persegue vocês, não? Então ele está dizendo isso, que quando eu realmente tenho esta postura que Davi está tendo aqui, as outras coisas vêm, olha lá, ele está dizendo isso. O verso 18 ele diz, prosperar e erguer os muros. O que é erguer os muros? Erguer os muros é reconstrução, é reconstruir a vida. Nesta relação, neste relacionamento de amor a Jesus, a vida pode ser reconstruída. Só que Davi tem uma coisa, ele reconhece a necessidade de obedecer. Olha o que diz o verso 7, ele diz assim, purifica-me e ficarei puro. Quem pode purificar? Quem pode perdoar pecados? Só Ele. Então Ele pede, purifica-me. E eu ficarei puro, eu ficarei mais branco do que a neve. Davi, ele clama isso diante do Senhor. E aí no verso 12... ele diz assim, além de dizer que Deus vai devolver a alegria, ele diz assim, no final do versículo, com o espírito pronto ao quê? Nossa, só uma meia dúzia aqui quer obedecer aqui. Espírito pronto a obedecer. Você quer fazer isso?
Você quer obedecer ao Senhor Jesus? É simples, né? O pastor precisou pregar aí 40, 50 minutos para falar isso. A conclusão é este versículo. Vamos ler juntos este versículo? Vamos lá? Vamos lá. Aqueles... Simples, né? Olha só, esse é um versículo chave para a gente obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos, é esse que me ama. Queridos, com todas as minhas lutas, com todas as suas lutas, o segredo está aí. Eu já falei isso aqui. O segredo está no quanto você ama a Jesus. Este é o segredo. Quanto? Qual é a intensidade que você ama a Jesus? Não se engane, não vai ter nada daquilo que a gente viu com o salmista, se você não tiver intensidade no amor a Jesus. Sabe que de vez em quando eu sou tentado, e eu aprendi essa palavrinha-chave, Satanás, eu amo a Jesus. Porque eu sei, quantas vezes eu conheço, quantas vezes eu sei, é você, Satanás, que vem com essas histórias na minha cabeça, na minha mente. Aqui não. O amor que eu tenho a Jesus, e o amor é poderoso. Você quer uma bomba atômica maior do que aquela que acabou com Hiroshima? Comece a se dedicar a um relacionamento de amor a Jesus Cristo. E aí você vai ser vitorioso. Puxa vida, pastor, mas já me falaram isso. Só que você ainda não aprendeu. Pastor, eu já ouvi tantas pregações a respeito disso. É verdade, eu também, já preguei muitas vezes. Mas eu preciso começar a experimentar este amor de Deus na minha vida. Amém, queridos? É dura a palavra, mas é reconfortante. Ela renova os nossos propósitos de amor a Jesus, de obedecer por amor. Queridos, se nós não falarmos a respeito do pecado, nós estamos enganando vocês. E o apóstolo João, o pecado é tão interessante nas Escrituras, né? Ele começa no Gênesis e vai lá no Apocalipse. A gente tem tanta fartura de Escritura para pegar. O apóstolo João, ele diz assim, aquele que diz que não peca, engana-se a si mesmo, e faz o que mais? Chama Deus de mentiroso. Olha só. Então, quer dizer, há uma fartura enorme nas Escrituras a respeito do pecado. Nós temos que falar do pecado. Não seja frouxo com o pecado. Não dê espaço para o pecado. Se a sua vida perdeu essa paz, esta alegria, esta vitória que Deus pode te dar, você pode renovar-se com o Senhor nesta manhã. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar. Conversa com Deus agora. Renova a sua vida com Ele. Fala, Senhor, sonda o meu coração, sonda-me, ó Deus. Conhece os meus pensamentos. Participe da ceia do Senhor nesta manhã. A ceia do Senhor é um marco no nosso relacionamento. É um cerimonial. É uma maneira que a gente tem
de simbolicamente simbolizar tudo aquilo que Jesus Cristo é nas nossas vidas. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Talvez você está dizendo assim, pastor, depois desta pregação aí, eu não tenho condição de tomar a ceia. Eu realmente estou envolvido. Eu realmente não consigo vencer algumas coisas na minha vida, eu não tenho vencido. A palavra foi pregada nesta manhã. O poder do amor de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus pode preencher a sua vida. Assuma isso hoje. Se você realmente não quer, se você realmente não deseja ser rebelde, você confessa, e a palavra de Deus diz que aqueles que confessam o pecado, se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você não pode ir para casa hoje, se você tem esse desejo de renovar com Deus, se você tem esse desejo de continuar a caminhada, você que já está assentado, parado, você quer recomeçar, há uma oportunidade e você não pode deixar, talvez seja um marco do dia de hoje, desta ceia, em que você pode reencontrar, em que as portas de uma relação profícua, de uma relação mais aprofundada com Deus, possa se iniciar na sua vida.